o seguinte, eu coloquei 3 fitas no meu braço para exemplificar isso para vocês. E elas estão posicionadas em locais estratégicos. Por quê? Tá vendo essa primeira fita aqui? Ela está localizada exatamente no meu punho. Assim como essa segunda fita também está localizada no meu cotovelo. E essa terceira fita, ela está localizada na dobra do meu ombro. Na verdade, ela devia estar um pouco aqui mais para cima, mas aqui já é o suficiente. Então é o seguinte, galera. Conforme eu vou levantando o meu braço aqui, com essas marcações, vocês podem perceber que o braço, ele meio que tipo vai desaparecendo. E quando eu deixo mais ou menos 90 graus com a câmera, o meu braço ele sumiu completamente. Então isso é o quê? Isso é perspectiva. Mas o interessante dessas marcações é o seguinte, se vocês repararem aqui, entre mais ou menos o meu punho e o meu cotovelo, a distância entre os dois é quase a mesma do meu cotovelo para o meu ombro. Então isso significa o quê? Significa que conforme a gente vai levantando o braço ou faça alguma outra posição, segurando uma espada ou algum outro movimento, o seu braço está em constante perspectiva em relação à câmera. Então essa técnica que eu vou ensinar para vocês vai facilitar muito com que o seu cérebro compreenda isso e você consiga desenhar às vezes até mesmo sem referência, sem olhar para algum tipo de desenho, sem olhar para uma foto. Então vamos lá, eu vou mostrar isso para vocês. Então é o seguinte, galera, agora eu vou aplicar essa técnica para vocês verem e eu fiz aqui já 3 exemplos bem fácil para vocês compreenderem ela. Então vamos lá. Nesse primeiro exemplo aqui, vocês podem ver que, por exemplo, é um braço normal, sem perspectiva nenhuma, e a gente vai diminuir ele ao máximo. Ou seja, eu vou transformar ele em sua estrutura mínima possível. E o que isso significa? Significa, por exemplo, que eu vou pegar este ombro e fazer a marcação dele, das juntas dele, né? Então vamos fazer aqui, vamos representar ela sendo uma bolinha, né? Que é do movimento do ombro. Então beleza. Agora eu vou fazer o comprimento deste braço até a sua próxima junta, que seria essa daqui, né? Seria bem essa. Depois eu vou fazer mais um traçado, normalmente do mesmo tamanho, como vocês podem perceber, até a sua próxima junta. Mas para que isso? Bom, basicamente essa técnica, ela faz com que o seu cérebro compreenda de forma muito mais fácil tudo isso que eu estou falando aqui. Então vamos lá, vocês vão ver nesse próximo exemplo aqui. Então é o seguinte, esta primeira parte, ela meio que compreende toda essa região do ombro, né? Então ela mais ou menos seria toda essa parte aqui. Vou fazer uma marcação presta. Essa segunda parte, que é a segunda dobra, que é a do cotovelo, ela representa essa outra parte aqui. Então nós já temos o braço, personagem, e depois, novamente, nós temos essa próxima junta aqui, que também corresponde a um tamanho bem aproximado aí, eu diria até que é o mesmo do braço. Então o antebraço, que seria esse daqui, vou fazer uma marcação rápida, ele possui mais ou menos o mesmo tamanho que o braço, né? Essa parte aqui do braço. Então eles possuem mais ou menos o mesmo tamanho. Tá, mas no que me ajuda essa técnica? Bom, nesse segundo exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, se eu aplicar essa mesma técnica aqui, o que eu posso começar já fazendo, né? Na sua estrutura mínima possível para fazer vocês compreenderem e às vezes nem precisarem utilizar referência, fotos ou coisas assim. Então é o seguinte, aqui, se eu fizer essa mesma marcação do ombro, mais ou menos corresponde a essa área aqui, e fizer depois uma marcação do mesmo tamanho do braço dele aqui até o cotovelo, que seria mais ou menos essa região aqui, tá? Então aqui eu já fiz a marcação do braço dele. Agora eu vou fazer a marcação do antebraço, tá? Que seria mais ou menos aqui. Vocês podem reparar que por mais que nesta parte, nesta segunda parte aqui, parece que o antebraço dele, né, parece que essa parte é um pouco maior, porque justamente está mais próximo da câmera, né? Ele não está mais tão para baixo, ele está mais para cima, então parece realmente que ele é maior. Só que se vocês verem aqui nessa estrutura, ele não é, na verdade, maior, ele, tipo, é só a perspectiva desse braço que está diferente. Então, por exemplo, aqui,
Se eu fechar ele, vocês vão ver que tipo, eles têm o mesmo tamanho aqui. Tanto essa estrutura quanto esta. Então, beleza. Vamos aplicar aqui nesse outro braço, que é mais de um personagem feminino. E vamos aplicar, acho que eu vou fazer aqui mesmo. Vamos aplicar esta mesma técnica. O ombro, o início do ombro. Depois eu vou fazer uma marcação, comprimento dele, cotovelo. E depois do cotovelo, vou fazer uma outra marcação, mais ou menos até aqui. E ambos possuem o mesmo tamanho. Então por isso que eu fiz essas marcações aqui, que é para vocês verem mais facilmente. Vejam só, não importa a distância, não importa o quão próximo da câmera eu coloco, no final das contas sempre vai ter o mesmo tamanho. O que muda é a perspectiva. Então assim, às vezes o que acontece, quando você está começando a aprender a desenhar, mesmo que você já desenhe, tá aí o pulo do gato que eu vou falar para vocês agora. Nem sempre vocês têm que desenhar tudo. Nem sempre vocês são obrigados. Não é só porque você sabe todas as posições do músculo, do bíceps, do tríceps. Vocês precisam pôr isso num desenho. Às vezes o braço ele está numa perspectiva, vejam só. Se eu colocar assim, ó, o meu braço aqui, vocês não estão enxergando ele. Vocês só estão vendo esta parte aqui. Então você não precisa desenhar ele. Se você colocar isso na sua mente, às vezes fazer determinado tipo de desenho fica muito mais fácil. Então tá, aí eu vou entrar na segunda parte desse tutorial. Que é o quê? É transformar essas estruturas mínimas que eu coloquei aqui para vocês justamente nesses braços. Então, por exemplo aqui, neste exemplo, nesse braço que está reto, super fácil de desenhar, normalmente quando você está fazendo o sketch que você faz isso, tá? Vocês vão desenhar aqui, deixa eu aumentar o layer ali, uma corzinha diferente, uma cor muito da hora, e beleza. Tá, certo. Se eu colocar aqui, se eu fizer a estrutura, né, desse personagem e colocar essa circunferência, ela obviamente vai ser do ombro, né, vai ser de todo o ombro do personagem e depois ali você vai colocando os detalhes. Se eu fizer isso daqui, depois adicionar um cone, o que vai acontecer aqui? Neste caso, você vai estar começando a dar formato para este braço. Então, no final das contas, você tem ali um sketch mais ou menos de como é aquele braço no final. Aqui, a mesma coisa. Nós vamos colocar um sketch do ombro dele, do ombro desse personagem, e agora sim começa a entrar a perspectiva. Nós vamos desenhar um cone em perspectiva aqui, colocar ele mais ou menos assim, perspectiva. A gente começa já a fechar, já a dar um formato ali para este braço. E aqui é o seguinte, como esse braço ele está um pouco mais próximo da câmera, né, ele está um pouco mais para cima, então o que acontece? Neste caso, esse cone ele vai ficar um pouco mais em perspectiva, né? Ele vai ficar um pouco maior para frente e um pouco menor para baixo. Então, nós vamos ter aqui mais ou menos este formato. Vocês estão vendo que, tipo, no final das contas não é difícil, cara. Tipo assim, simplesmente, às vezes as pessoas elas acham que, tipo, é talento, mas não. Você vai aprendendo com o tempo técnicas que vão melhorando o seu desenho. Então aqui, ó, se eu apagar a parte, vejam como a gente vai ficando mais próximo desse exemplo aqui. Então, aí depois desenha ali mais ou menos como que ia ficar a mão por cima. Fica mais ou menos neste formato, né? Aí agora, neste terceiro exemplo, nós fazemos a mesma coisa. Nós damos o formato do ombro, colocamos esse braço
forma bem simples, sem se preocupar muito, sem achar que você está fazendo alguma coisa errada. Você vai consertando com o tempo. E aqui, braço, né? E aqui, da parte braço. Aqui. Beleza? Veja como a estrutura vai ficando mais parecida com o resultado final. E é mais ou menos isso que vocês fazem, galera. Não tem muito segredo. Aí nesse caso aqui, vocês podem, né? Tipo, claro que vocês precisam um pouco da estrutura da mão e tal, mas isso eu vou falar num próximo vídeo. A gente vai colocando aqui, né? Mais ou menos ficaria bom. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso, galera. Tipo, não tem muito segredo mesmo. É só questão de técnica e dar uns toques finais. E é o seguinte, galera. Um outro toque que eu queria passar para vocês é que, normalmente, quando vocês estão desenhando um personagem, uma cena completamente nova, vocês sempre começam pelo sketch. Vocês sempre lá, né? O sketch é aquela folha que você começa a fazer de qualquer jeito, o cenário, o personagem, a posição que ele está, seja segurando uma espada, ou interagindo com alguém, dando um soco na cara de alguém, atirando em alguém. Então, normalmente, vocês sempre começam da forma mais simples. E essa técnica que eu passei aqui, ela é justamente isso. Eu realmente, tipo, utilizo ela nos meus desenhos. Eu desenho lá os hominho palito, depois eu vou moldando, depois eu vou melhorando até chegar no resultado final que eu quero. Então, sempre, através do processo, qualquer processo criativo, você acaba passando por essas técnicas. Se você souber elas, fica muito mais fácil de vocês darem um resultado final, fazer uma arte final bem melhor, que tipo, realmente seja aquilo que você imaginou. Porque quantas vezes você já se pegou fazendo um desenho que no final das contas não ficou como você tinha imaginado na sua cabeça? E isso acontece justamente por falta de técnicas. Não saber exatamente o processo criativo de chegar lá. Então sim, às vezes você pode utilizar uma imagem, você pode utilizar um bonequinho que você tem aí em casa, um figure action, alguma coisa, qualquer coisa vocês podem utilizar para melhorar o desenho de vocês. Mas às vezes se você não tiver, você estiver só fazendo seu processo criativo, seu sketch, vocês podem utilizar essas técnicas para chegar no resultado que vocês querem. Então aqui agora eu tirei várias fotos minhas e eu vou deixar um speed art desde essas estruturas mínimas que eu fiz aqui, dessa técnica da estrutura mínima real do desenho até chegar no resultado final. E eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostaram, se isso ajudou vocês de alguma forma, eu já fico muito feliz. Então curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e é isso aí, galera. Muito obrigado e até mais!